agradeço em nome da organização e do professor Alamiro pelas suas reflexões, sempre críticas e oportunas. Sempre gosto de ouvir o professor Alamiro, porque essa é sempre a linha das suas apresentações, né? Então agradeço em nome de todos. Aproveito para cumprimentar também a ministra Luciana Lócio, querida amiga, professora Mônica, aqui presentes também, todas, enfim, né, todas pessoas muito ilustres, né, assim como os nossos expositores, que dispensam a apresentação, mas de qualquer maneira, não é, cabe aqui a mim sempre um papel oficial de, antes de passar a palavra, fazer essa breve referência. A professora Flávia Povesan, professora da PUC, como todos sabem, com esta longa e firme trajetória no estudo dos direitos humanos e na defesa dos direitos humanos. A professora Flávia tem a palavra. Um bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, inicialmente, de tecer duas palavras. Uma de gratidão pela honra em poder estar aqui, me somando a esse momento tão especial, em homenagem aos ministros Cassados, Hermes Lima, Victor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva. Uma palavra de reconhecimento pela relevância deste evento, um momento privilegiado em que se presta um tributo, em que se faz um resgate, seja com relação à história e à memória dessas referências, que eu diria os três como patrimônios morais desse país, como referências éticas por sua integridade, coragem, audácia, entrega à causa pública, visionários que foram, resistentes que foram ao seu tempo. Então, um reconhecimento pela importância desse evento e dizer da alegria em poder me somar aqui ao querido professor André, meu amigo de décadas, parceiro de tantas pesquisas, obras e atividades e sonhos compartilhados. Estender os meus cumprimentos com a gratidão ao professor Alessandro, que é o coordenador desse evento. Uma vez mais, muito obrigada. Professor Alamiro, querido amigo também, realmente foi extremamente prazeroso ouvir as suas lições e esse resgate. E também tecer os meus cumprimentos às queridas amigas, professora Mônica, ministra Luciana, Dr. Técio Lins e Silva, com quem tive a honra de habitar o Conselho dos Direitos Humanos por pouco tempo. O professor entrou na vaga ali dos penalistas, eu estava na vaga dos constitucionalistas, e dizer da minha imensa admiração e como foi emocionante ouvi-lo aqui, falando com a alma, né, com a emoção e trazendo toda essa perspectiva, essa retrospectiva e essa visão prospectiva também. E dizer da alegria em poder estar aqui com todos vocês, professores, amigos, professor Otávio, professores, estudantes. E eu gostaria de convergir com o professor Alamiro no enquadramento da minha intervenção, da minha breve intervenção, que pelo convite que me foi feito, me caberia aqui justamente focar na obra e no legado do ministro Hermes Lima, dizer o quão importante é esse debate na perspectiva contemporânea. E importante por quê? Porque, de alguma maneira, contribui para tecer uma composição narrativa da instituição Supremo Tribunal Federal. Isso permite olhar para trás, de onde viemos, aonde estamos, para onde vamos, somando o viés retrospectivo e prospectivo. Portanto, eu creio que há um significado alargado desse evento, porque tenho para mim que não há Estado de Direito, não há Estado Democrático de Direito sem um poder judiciário independente, que eu creio ser o oxigênio aí de qualquer poder judiciário, a independência, por ser ele o poder desarmado a ter a última palavra no Estado de Direito, celebrando a prevalência da força do direito em detrimento do direito da força. E eu terminava um texto recentemente, estudando a jurisprudência da Corte Interamericana e buscando criar uma tipologia de casos, e me chamou muito a atenção uma categoria de violações ainda presentes na nossa região no que se refere à independência judicial. Então, casos chegam na nossa geografia, eu citaria apenas para ilustrar
caso Chocron contra a Venezuela de 2011, caso da Corte Suprema, caso Quintana Coelho contra Equador 2013, e caso envolvendo Tribunal Constitucional, caso Camba Campos contra Equador de 2013, cujo tema é o mesmo, a destituição arbitrária de juízes. E, por vezes, há um caso envolvendo a destituição arbitrária de 27 juízes da Corte Suprema do Equador. Então, há todo o debate sobre a fixação de estándares, de parâmetros protetivos mínimos no que se refere à independência judicial, lembrando ainda um caso constitucional, Corte Constitucional contra o Peru, julgado pela Corte Interamericana em 2001. De modo que temos ainda, na nossa região, riscos e ameaças com relação à independência judicial, e me parece, então, fundamental que também uma das marcas desse momento seja louvar a instituição do Supremo Tribunal Federal, seja pela sua capacidade decisória, pautada no primado do direito, seja por institucionalizar o que eu chamaria a cultura do argumento como medida de respeito ao ser humano. E aí, a absoluta relevância das cortes no Estado de Direito e, historicamente, o quanto os tribunais constitucionais têm assumido a relevante missão de fomentar a cultura e a consciência de direitos e a supremacia constitucional. E os seus julgados têm a força catalisadora de transformar legislações e políticas públicas, contribuindo vastamente ao campo da proteção dos direitos humanos. E agora, diretamente aqui, louvando a obra e o legado do ministro Hermes Lima, trago aqui duas breves perguntas: quem foi o ministro e qual é o legado da sua obra? É muito interessante compartilhar de uma história muito multifacetada, uma travessia muito profícua do ministro Hermes Lima, que começa no seu nascimento num município esquecido, no sertão da Bahia, no município chamado Livramento, em 1902, em que aqui se diz que esse município era tão interiorizado ali no sertão baiano que a distância mais próxima da primeira cidade era balizada por 4 dias a cavalo, à época. Então, um pouco o interior do interior, em que esse ministro traz a sua trajetória multifacetada, diversa, profícua, que conjuga a sua atuação no magistério, nas universidades, sobretudo no campo de direito constitucional, sociologia, filosofia, o seu exercício do jornalismo, a sua atuação posterior como deputado estadual e federal, que participou da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Carta de 46, militando numa esquerda democrática. Ainda o seu exercício no governo João Goulart, no âmbito do Executivo, ministro que foi do Trabalho, da Previdência Social e das Relações Exteriores, e ainda a sua atuação internacional junto à OEA e junto à ONU, como delegado do Brasil a 4 missões da ONU e às sessões da Assembleia Geral, como também conferências da OEA. Então é notável perceber o acúmulo de vivências, essa multidimensionalidade da sua travessia. Eu aqui recupero a homenagem feita pelo ministro Eros Grau, que eu acho que sintetiza muito essa vida multifacetada do ministro Hermes Lima, quando realça que a vida de jornalista de Hermes Lima começara mesmo antes que completasse 18 anos, redator que foi do jornal O Imparcial. Professor de Sociologia aos 22 anos no ginásio da Bahia, um ano depois ensinava constitucional na Faculdade de Direito da Bahia, foi deputado estadual pela Bahia aos 22 anos, 27 anos livre docente aqui na Faculdade de Direito de São Paulo, onde desenvolveu atividade intensa no campo intelectual, destacando-se no ambiente político-cultural, professor catedrático em 33, com 31 anos, da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, constituinte em 46, ministro do Trabalho, como mencionei, presidente do Conselho de Ministros, ministro das Relações Exteriores, ministro do STF e ainda com atuação em prol dos direitos humanos, da paz internacional, na esfera internacional. E uma das passagens na vida do ministro que chama a atenção foi justamente a sua prisão em 35, uma prisão arbitrária, uma prisão política, sem culpa formada, sem julgamento, que o deixou 1 ano e 22 dias no cárcere, na companhia de Graciliano Ramos, que escrevia Memórias do Cárcere.
E justamente nesse período, o ministro Hermes Lima pôde se debruçar, tecendo a leitura da obra completa de Tobias Barreto, 11 volumes, o que permitiu, o professor André trazia aqui o repertório das obras do ministro, e o seu 1 ano e 22 dias na prisão levou aqui a um clássico que se refere a Tobias Barreto, a época e o homem. Além da vasta produção no campo da ciência do direito, como clássico Introdução à Ciência do Direito, ainda atual, foi escrito quase há um século atrás, 1933, consistente, visionário. Também o professor André trazia na sua intervenção a preocupação desses 3 homens notáveis com a conjuntura brasileira, com os problemas brasileiros, uma visão crítica, construtiva, portanto, Problemas do Nosso Tempo, uma outra obra, Notas à Vida Brasileira, Lições da Crise, Aspectos da Atualidade, ou seja, eram homens públicos no seu mais vasto e mais forte significado de pensar a coisa pública de forma holística. Mas eu queria voltar à prisão, a essa prisão de 35, porque me tocou muito o diálogo mantido entre Graciliano Ramos, à época, e Hermes Lima, ambos presos. Então, Hermes Lima vai visitar o então nosso querido escritor, marco da literatura brasileira, Graciliano Ramos, e diz, se apresenta, vim conhecê-lo, sou Hermes Lima. E o Graciliano Ramos reage dizendo, ô diabo, um professor da universidade tão novo, eu supunha velho, não esperava encontrá-lo aqui, ignorava a sua prisão. E a resposta do ministro, posteriormente ministro Hermes Lima, foi, mas não estou preso, sou uma vítima da literatura. Li um romance, desejei conhecer o autor, descobri-o no pavilhão dos primários. Consentiram-me a entrar, mas impediram-me a saída. Como os senhores se dão bem, disse o diretor do presídio, podem ficar juntos. E aí o Graciliano Ramos, numa das suas passagens, escreve, justamente no seu livro Memórias do Cárcere, aspas, a voz do Graciliano Ramos, ao se reportar ao Hermes Lima. Diz, Hermes Lima foi a pessoa mais civilizada que eu já vi. Naquele ambiente onde nós movíamos em cuecas, meio nus, admitindo linguagem suja, desleixo, ele vestia pijama e parecia usar um traje rigoroso e elegante. Amável, polido, correto, de amabilidade, polidez e correção permanentes. Isso até o nascimento do Hermes Lima, nesse município tão longínquo, tão esquecido, no interior do sertão do Nordeste, trazem na sua marca a humildade, a modéstia e uma agigantada e infinita humanidade. A incapacidade de ser diferente, de ser indiferente à vida, às violações e às suas problemáticas. E aí eu gostaria de trazer, sobretudo, 3 contribuições da obra do ministro Hermes Lima, que, recuperando aqui, foi ministro do STF, nomeado, mas foi afastado por decreto publicado em 16 de janeiro de 69, ficou no Supremo de 63 a 69, nomeado que foi pelo presidente, João Goulart, e em razão do ato institucional número 5, do dia 3 de 12 de 68, os 3 grandes ministros aqui foram afastados sumariamente em 69. Mas eu gostaria de tecer 3 contribuições da obra monumental de Hermes Lima ao mundo do direito. A primeira, com relação à federação. Há escritos contundentes e consistentes a respeito da intervenção federal, há críticas aos excessos aí do federalismo, e sempre essa missão ousada, o desafio do encargo de pensar o país, nas palavras dele, de construí-lo, de organizá-lo. E o quanto isso se insere na crescente liderança da União, como eixo planificador da vida nacional. Diz eles, os estados viverão e executarão os planos nacionais com características locais. E assinalava desde esse tempo a importância das regiões geoeconômicas, entendendo que a federação não deveria ser pensada em termos de estado, mas em termos de região. Algo que o nosso querido constitucionalista notável, professor Paulo Bonavides, tanto tem
insistido nas suas obras. Um segundo legado da sua obra se atém à defesa obstinada à liberdade de expressão e de pensamento, que para ele era um valor político que paira sobre a visão do mundo, a liberdade de pensamento. Negar a liberdade de pensar, censurar a palavra escrita e falada, coagir a criação artística, literária ou científica, no entender do ministro, simbolizaria a contestação mesma da possibilidade do ser humano afirmar a sua personalidade e o desenvolvimento da personalidade de forma livre, autônoma e plena. Afirmar a sua personalidade e o seu destino. Portanto, o processo de discriminatório contra a liberdade de espírito acarreta o confisco em benefício dos detentores do poder e dos seus escribas. Então, o ministro, a todo tempo, reagia ao perigo do fanatismo, da intolerância, do sectarismo e sempre se colocava aí como um fiel escudeiro, como um defensor das liberdades, do pluralismo, da tolerância. E a marca da moderação, a marca da humanidade na concessão de um universo significativo de habeas corpus, de mandados de segurança, como trouxe o professor Alamiro, em face dos perseguidos pelo regime militar. Notável a contribuição do ministro e a coragem e a audácia na proteção dos direitos em face do arbítrio. E da sua firmeza ética e da sua densa cultura humanística que permeou todos os seus julgados. Somado ainda à ânsia e essa devoção à justiça social. Em 68, Hermes Lima toma posse na Academia Brasileira de Letras. E o que se percebe ao longo da sua vida é esse fio condutor presente nas suas memórias, livro chamado Travessia, em que ele deixa esta visão, o quanto no decurso da existência, ele chega a escrever, resta-me da travessia o trecho final a percorrer. E diz ele, espero continuar atento e sensível ao mundo, como esses três grandes ministros o foram, atentos, sensíveis ao mundo, aos seus problemas, aos seus desafios. Espero continuar atento e sensível ao mundo que nos rodeia. Dele trago, além da experiência vivida, o sentimento da solidariedade, o sentimento da justiça social. Então aqui eu teço esse breve tributo ao ministro, à sua obra, ao seu legado, ao legado de dignidade, de integridade, e que, como lembra o professor Alamiro, são três referências que eu creio inspiradoras, fundamentais, quando se pensa no fortalecimento da institucionalidade democrática e, notadamente, do papel, da vocação do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, professor. Agradeço também a professora Flávia Piovesan, que da mesma forma que o professor Alamiro, nos fez recordar de passagens e momentos importantes da vida destes homenageados. Eu queria, se me permite, né, professora Flávia, sem pretender roubar a sua fala, mas lembrar que justamente nesse ponto em que Hermes Lima tratou, não foi só numa obra, foram em várias obras, ele realmente tinha uma preocupação sobre a questão federativa e também sobre o direito eleitoral, né? Há muitas referências e preocupações, por exemplo, sobre o sistema partidário brasileiro, sobre a deficiência de representação no sistema proporcional, né? São reflexões muito atuais, né? Aliás, uma das suas obras que foi lembrada aqui, que é Lições da Crise, né? Quer dizer, é sempre atual no Brasil, né? A gente ter lições da crise. Mas, de qualquer maneira, eu queria lembrar a passagem de Hermes Lima também aqui pela faculdade, né? Ele prestou um concurso aqui para professor catedrático de Direito Constitucional e a tese foi justamente essa, da intervenção federal, né? Ele concorreu com o professor Sampaio Dória, que acabou se consagrando vencedor, mas numa das suas obras de memórias, o Hermes Lima, na obra Travessia, né, que é de 1954, o ministro Hermes Lima
lembra, não é, dessa passagem dele. Eu queria pedir licença então para brevemente ler essa parte da obra dele. Ele dizia o seguinte: em 1926 éramos o senhor Sampaio Dória e eu, os candidatos à cátedra de Direito Constitucional, vaga com o falecimento de Herculano de Freitas. Eu tinha 24 anos. Despertou a atenção que um rapaz assim tão novo aspirasse à cátedra na gloriosa e tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Perdi a cátedra. Ganhei a docência. Porém, melhor que isso, ganhei São Paulo. Os estudantes me festejaram, me aclamaram. Em minha vida pública, esse foi o instante mais belo e mais puro. Né? Porque é interessante a gente notar como os três ministros tinham essa vertente pelo estudo, pela pesquisa, o trato e a preocupação com um trabalho acadêmico e com um trabalho diário que tivesse consistência, né? Que não fosse apenas uma vida que cotidianamente se leva dentro de uma função. Isso é muito revelador, tanto com o ministro Hermes Lima, como com o ministro Victor Nunes Leal, que eu não vou também antecipar aqui, mas porque ambos perderam também as cátedras que legitimamente ganharam na Universidade do Brasil, né, na atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, mas então, com essas minhas breves observações, eu passo então agora a palavra ao professor Alessandro Taviani, agradecendo também pela sua possibilidade de intervenção nesse seminário que ele mesmo organiza. Muito obrigado, professor André. Obrigado aos que estão comigo aqui na mesa. Uma honra para mim, professora Flávia, professora Lamiro. Obrigado a todos vocês aqui, aos que ajudaram esse momento de honra aos nossos ministros ter sido possível. Eu pretendo falar brevemente aqui sobre o Victor Nunes Leal. Essa foi a figura que me coube. Tem um livro sobre o Juscelino, do Cláudio Bojunga, que chama JK, o Artista do Impossível. Eu acho que o que daria para fazer aqui, nesse momento em que eu vou falar, Victor Nunes Leal também foi um artista do impossível. Eu pretendo fazer aqui uma breve biografia do Victor Nunes Leal, falar sobre alguns outros artistas do impossível que estão na mesma época que ele, como é que foi possível, na verdade, gente do Brasil ter feito tanto e de tal maneira vibrante e brilhante. Depois eu gostaria de pegar e analisar dois aspectos da obra do Victor Nunes Leal. Um é o Victor Nunes Leal, cientista político, coronelismo, inchada e voto, o que significa isso? E o outro é o Victor Nunes Leal, magistrado, ministro do Supremo, mas também depois o Victor Nunes Leal, advogado, no momento no qual a sombra caiu no nosso país. Assim como a professora Flávia relembrou de onde veio Hermes Lima, que é de um município que talvez ninguém aqui tenha ouvido falar antes, o Victor Nunes Leal nasceu em 1914 no município de Carangola, estado de Minas Gerais. A primeira vez que eu ouvi falar no município de Carangola foi estudando a vida do Victor Nunes Leal. Portanto, é gente que saiu do Brasil profundo e veio contribuir com a mais alta institucionalidade do nosso país. Depois, o Victor Nunes Leal teve uma grande e dificultada trajetória de estudos, da qual sempre se saiu muito bem, a ponto de ter diversos livros escritos e também atuou no jornalismo. Essa era uma característica. Barbosa Lima Sobrinho e outros tantos eram seres dúplices, né? Eles atuavam simultaneamente no mundo do direito e também no mundo do jornalismo. Mas em 1956, Victor Nunes Leal foi investido na chefia da Casa Civil brasileira, portanto, num dos mais altos cargos do nosso Estado, pelo presidente Juscelino Kubitschek. E ele, em 1960, no dia 26 de novembro de 1960, será indicado também pelo presidente Juscelino Kubitschek a ministro do Supremo Tribunal Federal.
Aliás, essa relação com o presidente Juscelino Kubitschek será uma das causas do ato de 69 que nós aqui estamos investigando. Essa é a brevíssima biografia do Vítor Nunes Leal. Eu gostaria já de passar para o segundo ponto, o que faz dele um artista do impossível. Né? Nós estamos falando aqui, na verdade, de um momento na história do Brasil em que muitas coisas absolutamente impossíveis foram realizadas. Esse título que o Bojunga traz para o Juscelino Kubitschek, ele é de fato espantoso, porque pensem só, quem é que já reformou um apartamento? Né? Daquele trabalho imenso. Né? Primeiro, você não vai entender o que o seu pedreiro fala, e ele vai sempre programar para te entregar tudo num dia e nunca vai entregar exatamente naquele dia. Né? Sempre vai ficar para depois e ele ainda vai te convencer que a culpa é sua. Né? Você vai terminar, você fala, não, agora eu vou resolver, isso aqui vai acabar agora. Quando você chega lá para resolver a reforma, ele te fala 2, 3 coisas e fala, não, acho que eu estou errado, né? Porque ele deve estar certo. Muito embora ele tenha prometido que ia entregar agora, mas na verdade a culpa é minha mesmo. Né? E aí então a reforma sempre vai indo. O presidente Juscelino Kubitschek fez Brasília, construiu Brasília em 3 anos e 6 meses. Esse é o prazo. Uma capital. Só que Brasília era a meta-síntese de um plano de metas com 30 outras metas. Ambas todas as 30, todos os critérios de conjugação de como essas metas são auferidas, o coronel Afonso Eliodoro é um dos grandes estudiosos disso, todas elas dão um grau de eficácia altíssimo ao plano de metas. Só que tudo isso realizado num ambiente no qual as tentativas de golpes militares eram incessantes. Então ele fez algo que para nós, que não conseguimos direito nem tomar conta da reforma do nosso apartamento, seria dificílimo, que é construir, não reformar mas construir diversos outros imóveis, e todos eles com uma amarração administrativa. Além disso, ele estava cuidando de metas referentes a transporte, energia, educação, infraestrutura, indústria, siderurgia, uma série de metas altamente dinâmicas e evitando golpes militares. É por isso que o Cláudio Bojunga, quando ele vai retratar o presidente Juscelino Kubitschek, ele fala, esse foi um artista do impossível. Esse brasileiro, ele saiu lá da pequeníssima Diamantina, visitou a mais alta cultura nos livros que a ele eram apaixonantes, as aventuras dos 3 mosqueteiros, as aventuras de todos aqueles heróis que a França nos legou, que é, via de regra, aquele pequeno ser oprimido pelo mundo, mas que é capaz de, graças à honra, vencer todos aqueles imensos desafios. Então é os 3 mosqueteiros, mas é também a história de Jean Valjean e coisas do gênero. Bom, então o Bojunga fala, esse homem ele foi um artista do impossível, e com isso, essa é a nota que já o liga a Vítor Nunes Leal, na verdade ele permitiu para o país inteiro, naqueles anos, que o país inteiro viesse a ser artista do impossível. E aí nós temos alguns nomes que estão, na verdade, dançando este mesmo balé com Juscelino Kubitschek. Um é Lúcio Costa. Lúcio Costa, ele, ao mesmo tempo em que mergulha no Brasil profundo, vai visitar as missões jesuíticas lá no Rio Grande do Sul, entende como ninguém do que é o Brasil colônia, Lúcio Costa faz algo que é absolutamente impensável, que é ensinar os americanos como deve ser a arquitetura moderna. E os norte-americanos, então, chamam Lúcio Costa para que ele faça a exposição do que é a arquitetura brasileira na exposição de Nova York, e os americanos saem de lá falando, entendemos agora qual deve ser o próximo passo da arquitetura mundial. É o prédio de vidro espelhado, que hoje, aliás, nós olhamos nos Estados Unidos e falamos, nossa, como é boa a arquitetura norte-americana, como é moderna a arquitetura norte-americana, e os americanos falam, nossa, como aprendemos com os brasileiros, como aprendemos com Lúcio Costa, coisa que nós não sabemos. Isso é um artista do impossível. Lúcio Costa fez uma outra coisa digna de um artista do impossível. Ao ele concluir, sempre sob a égide de Juscelino Kubitschek, em parceria com Oscar Niemeyer, ao ele concluir Brasília, a ONU, a Unesco, em poucos anos reconheceria Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Então nós temos um brasileiro que, mergulhando no Brasil profundo, oferta seu talento ao mundo e à humanidade inteira, por meio da Unesco, fala, Brasil, nós reconhecemos o que vocês fizeram aqui, isso é um patrimônio da humanidade. Esse é um artista do impossível, que está ali jogando bola junto com Juscelino Kubitschek. Tem um outro, que fez algo bem parecido.
estava andando, saí de lá de Juazeiro, que aliás não é tão recôndita quanto esses nossos municípios aqui de Carangola, ou o município do nosso querido Hermesinho, mas ele sai lá de Juazeiro, vem para o Rio de Janeiro, como ele tem ouvido absoluto, ele tem a precisão plena de tocar as notas, e como ele sonha com umas notas que são um pouco esquisitas, mas como além de ter uma formação absolutamente acadêmica no violão, ele também está sempre ouvindo o que os negros estão tocando naquele samba do morro, ele pensa, acho que eu vou fazer algo que seja impossível. Eu vou vincular o meu ouvido absoluto a esse ritmo que eles estão trazendo aqui e vou inventar um novo violão. O nome desse artista do impossível, esse brasileiro do impossível, é João Gilberto. Então ele inventou a bossa nova. A bossa nova é o produto que, calculado por homens hora trabalhado, mais rende royalties ao Brasil desde então. É o nosso mais valioso produto de importação. É criatividade em estado puro, condensada em notas musicais e até hoje royalties para o Brasil. Portanto, nós aqui estamos falando que o Brasil que está se movendo nesse momento é um Brasil que mergulha nas suas raízes mais profundas, volta com a capacidade técnica mais elevada e entrega ao mundo um patamar onde o mundo não estava. É o caso de Lúcio Costa, é o caso de João Gilberto, é o caso de Juscelino Kubitschek. Bom, tem um outro artista do impossível andando aqui por esses tempos, essa chamada era JK. Esse é um menininho, 18 anos, também vindo lá de uma cidade que está meio perdida lá dentro de Minas, Três Corações. De repente o menino sai, tem 18 anos, chamam ele para ir para a Copa do Mundo. O Brasil em 58, durante o governo Juscelino Kubitschek, primeira vez campeão mundial. Do que é que nós estamos, nesse caso, Pelé. Também jogando bola aqui, junto com Lúcio Costa, jogando bola junto com João Gilberto, jogando bola, todos sob a égide desse presidente que foi o Juscelino Kubitschek, que aliás, daqui a pouco, vai trazer para dentro de campo este outro artista do impossível que vai ser o nosso Vítor Nunes Leal. Na verdade, nós estamos falando de um espírito de uma época, de um espírito que é capaz de ser modulado por uma grande liderança política e é capaz de ser entranhado por aqueles que ali estão abertos a ouvir. Então o papel do grande líder político é abrir espaço para que a sua população toda dê um passo adiante e consiga então exercer o seu talento. Aqui então, nós estamos falando que do ponto de vista sociológico, nós temos algumas características que definem esses artistas do impossível. Eles são mais ou menos todos tributários de um período de democratização. Os líderes políticos, então, sobre os quais nós estamos falando aqui, estão visceralmente comprometidos com a democracia e, por outro lado, eles têm este compromisso com este mergulho profundo no Brasil. E quando eles saem deste mergulho profundo no Brasil, eles voltam com uma contribuição a mais para o mundo, que é o auge da sua qualificação técnica. Portanto, o papel, a razão de ser de um líder político torna-se abrir espaço para que o seu povo exerça o seu talento. E então, Juscelino Kubitschek, que está fazendo isso em larga escala com Lúcio Costa, com todos os incentivos que ele dava diariamente para que estilos musicais novos aparecessem. Quando ele aparece com o radinho de pilha lá no Palace Hotel em Brasília, falando que é papel de um presidente torcer para a seleção brasileira numa Copa do Mundo, que era coisa absolutamente inovadora até então, depois vira moda, né? Mas até então não era. Quando Juscelino olha para o Poder Judiciário, quando ele olha para as instituições políticas, ele faz a mesma coisa e ele abre espaço para que esse jovem que vem lá de Carangola exerça o seu talento. Então, Vítor Nunes Leal vai poder fazer a mesma coisa que esses outros artistas do impossível fizeram a partir de dentro da institucionalidade brasileira. Esse Vítor Nunes Leal, artista do impossível, como ministro do Supremo, eu vou analisar daqui a pouquinho. Antes eu vou pegar o Vítor Nunes Leal, artista do impossível, autor da ciência política. Estou aqui com a nossa professora Mônica, que desde os meus bancos escolares nos pontuava a importância de fazer a leitura correta do sistema político, do sistema eleitoral. O Vítor Nunes Leal ele tem um clássico desse ponto de vista, que é o Coronelismo, Enxada e Voto, cuja 7ª edição sai prefaciada por José Murilo de Carvalho. E não foi essa a edição que eu li originalmente o livro, devo ter lido alguma edição outra sem este prefácio dele, mas quando eu, nas pesquisas para vir aqui compartilhar essa manhã com vocês, eu fui buscar o Coronelismo, Enxada e Voto, lá me deparei com um prefácio do José Murilo de Carvalho, então é obrigatório que sempre o leiamos.
e ele fala algumas coisas sobre o que significou esse livro para a ciência política brasileira. A primeira coisa que ele fala sobre o que é coronelismo, inchada e voto, a gente sempre acha que o coronel é aquele que está lá no município mandando e desmandando, né? E o José Murilo de Carvalho fala, olha, essa é a leitura errada do livro do Vitor Nunes Leal, porque na verdade a principal característica é a seguinte, vou aqui ler José Murilo de Carvalho, tem a ver com o enfoque do coronelismo como sistema, como caracterização da rede nacional de poder desenvolvida no período que correspondeu à primeira experiência do federalismo. Agora, o coronelismo nessa visão não é simplesmente um fenômeno da política local, não é mandonismo. Tem a ver com a conexão. Coronelismo tem a ver com a conexão entre município, Estado e União, entre coronéis, governadores e presidente, num jogo de coerção e cooptação exercido nacionalmente. Portanto, Vitor Nunes Leal está falando o seguinte para a gente aqui. Olha, o coronel, aquele que está lá embaixo, não é ele o responsável pelas mazelas todas do país. Tem um sistema todo que nós precisamos ver consertado. Esse sistema todo é a nossa pátria. Esse sistema todo é o nosso país, que padece de falta de república do início ao fim dele. Portanto, não é só no município o problema, não é só no interior o problema. Aliás, o problema está aqui nos grandes centros, o problema está lá na alta estruturação do poder, e na verdade mesmo, talvez o problema esteja aqui conosco. Quantos não somos coronéis lá dentro de casa? Não é isso? Portanto, a noção de sistema é muito mais complexa do que jogar para o município ou na figura caricata a culpa por todas as nossas mazelas. E a segunda coisa que José Murilo de Carvalho fala sobre o Vitor Nunes Leal é sobre o estilo dicotômico que ele rompe ao analisar a formação do Brasil. Era muito comum que nós tivéssemos a análise sobre o Brasil forjada em dicotomias, como Casagrande e Senzala, no caso do Gilberto Freire. Federalismo e capitalismo, que era a leitura do Partido Comunista. Litoral versus sertão, a leitura de Euclides da Cunha. Eleição versus representação, que era a leitura de Gilberto Amado. O que o Murilo de Carvalho vai nos falar é o coronelismo inchada e voto, ele faz algo distinto. Ele rompe com a dicotomia e nos obriga a pensar as relações de maneira sistêmica. O problema talvez esteja sim nessas dicotomias, mas essas dicotomias estão inseridas num todo maior. Aí, então, nós temos uma outra leitura dessas dicotomias. E, finalmente, o ponto que eu gostaria de destacar e que demonstra que aqui também, na formação da nossa concepção de nós mesmos, a teoria de nós mesmos que nos falta, como diz Darcy Ribeiro, um povo que não se pensa é pensado por outros, portanto nós temos que fazer a teoria de nós mesmos, nós temos que ser os artistas do impossível de nós mesmos, é o que toda essa tradição nos está trazendo. Aquilo que transforma Vitor Nunes Leal num artista do impossível da teoria de nós mesmos é o traço metodológico que, diz José Murilo de Carvalho, poderíamos chamar de moderno, porque a partir de coronelismo, inchada e voto, nós vamos ter simultaneamente um estudo de qual é o sentido da formação do Brasil aliado à base de dados empírica. Por isso, a frase de José Murilo de Carvalho é a seguinte: educado na tradição bacharelesca, propensa ao juridicismo e ao ensaísmo, Vitor Nunes Leal, sem treinamento ou estrada no exterior de que se beneficiaram, por exemplo, Gilberto Freire e Sérgio Buarque, sem recorrer a autores estrangeiros, cujas línguas aparentemente não dominava, o rapazinho caipira de carangola, como certa vez se definiu Vitor Nunes Leal, no esforço de se tornar titular da Cátedra de Ciência Política da FNI, produziu o primeiro trabalho moderno de ciência política em nosso país. Portanto, sem absolutamente treinamento formal para tanto, coronelismo inchada e voto se torna o primeiro trabalho de ciência política a articular simultaneamente uma leitura de fundo e o manejo de dados empíricos, constituindo assim uma leitura sistêmica de como funciona o nosso regime eleitoral e de quais são as consequências éticas do funcionamento do nosso regime eleitoral. Com isso, então, eu termino este pedacinho que é considerar Vitor Nunes Leal um artista do impossível das nossas ciências políticas. Aliás,
para nós, que editamos textos e editamos livros, quão difícil é fazer os nossos alunos lerem um texto. Quão difícil é fazer os nossos alunos lerem, daqui a alguns anos, um livro que saiu, enfim, recentemente. Quão difícil é fazer os nossos alunos lerem um livro que saiu na última década. Quão difícil é um livro ser discutido décadas depois de que ele foi lançado, por pessoas que não conheceram o autor, que não têm nenhum compromisso com os pequenos grupos acadêmicos, mas tão só pelo peso e a capacidade da obra. Portanto, de fato, o ilustríssimo município de Carangola tem mais do que motivos para ter orgulho desse seu filho, que é Vitor Nunes Leal. Mas aí esse seu filho ilustre, Vitor Nunes Leal, sob a égide do técnico do time, dos artistas do Impossível, Juscelino Kubitschek, ele é indicado então para ministro do Supremo Tribunal Federal. E lá, como ministro do Supremo Tribunal Federal, nós temos essa compilação do trabalho de Vitor Nunes Leal, feita a pedido do Supremo Tribunal Federal, por alguns, visando a entender a obra jurisprudencial de alguns dos ministros. No caso da memória jurisprudencial de Vitor Nunes, foi feito por um professor daqui da faculdade, professor Fernando Dias Menezes de Almeida. Eu estou andando, graças a meus colegas de escritório que fizeram essa apostila, que eu estou andando com essa apostila para cima e para baixo já faz alguns dias aqui, né? Pessoas no restaurante já me acham um pouco estranho, porque eu abro um negócio desse tamanho e fico lendo, às vezes dou risada sozinho, né? Enfim, aquele processo de quem está estudando, né? O garçom já nem, da padaria, ele já está acostumado com isso. Aqui, tudo bem, doutor? Estou ok, estou com o Vitor Nunes aqui. Muito bem. E eu estou ali mergulhado nessa apostila gigante aqui e fazendo anotações. Eu sou um professor de Direito Econômico, né? De repente eu abro aqui, estou lendo, e é isso que eu pego Vitor Nunes Leal nos seguintes julgados. No mandado de segurança 9077 e no recurso em mandado de segurança 12.468, eu vejo saltar aos meus olhos aquilo que de mais contemporâneo a gente discute em direito econômico. No primeiro, a capacidade normativa de conjuntura. No outro, as limitações ao direito de propriedade, e mais do que as limitações ao direito de propriedade, como o direito de propriedade ele passa a ser composto por um circuito interno distinto do que só o direito civil. No primeiro caso, ele está discutindo aqui a possibilidade de o Poder Executivo emanar determinados decretos que regulam a política de trigo. E então, aqueles que são contrários a essa regulação vão ao Poder Judiciário e falam o seguinte: olha, eu gostaria que o Poder Judiciário obrigasse o Poder Executivo a simplesmente a se pronunciar ou a fazer uma política normativa que fosse fundada em lei. E aí, então, o Poder Judiciário, por meio da visão do Vitor Nunes Leal, olha e fala o seguinte: olha, o fundar-se em lei, no caso dos estados capitalistas contemporâneos, ele é com fundamento em uma lei geral. Porque como é que nós vamos compreender o combate à crise de 29, por exemplo? Como é que nós vamos compreender as necessidades de fazermos inovações tecnológicas? Como é que nós vamos compreender ou instrumentalizar a possibilidade de que o Estado periférico faça aquilo que é a sua tarefa essencial, que é a de apoiar e de conseguir a superação do subdesenvolvimento? Não dá para fazer isso de outra maneira, salvo mediante a possibilidade de um poder regulamentar que não seja aquele simplesmente previsto nas leis gerais, porque ele é de largo alcance, ele tem que colocar os largos quadros, e depois o Poder Executivo vai atuar nas especificidades dos mercados e das necessidades econômicas, com fundamento naquela legalidade, mas com a capacidade de adequar-se ao fato. E então o Vitor Nunes Leal entende que aqueles regulamentos que ali estavam sendo discutidos, eles fazem parte desta chamada, por hoje, nós outros, capacidade normativa de conjuntura. E no caso da discussão do recurso em mandado de segurança 12.468, nós temos ele discutindo os limites da intervenção estatal na propriedade. Classicamente, como se sabe,
a caricatura da propriedade românica entre nós diz, olha, a propriedade é aquele direito absoluto ou aquela relação jurídica entre um sujeito e um objeto que o permite a dizer aos outros, saiam daqui porque aqui o meu poder vale contra todos, eu tenho a capacidade de adquirir isto dentro do meu patrimônio, de usar da maneira como eu queira e depois também de dispor isso da maneira que eu bem entenda. O que o Victor Nunes Leal está dizendo aqui é o seguinte, e os restos daqueles moinhos de trigo? Que no Brasil é, como se sabe, um produto que não temos em abundância aqui. Trigo, aliás, é até hoje um problema para a nossa balança comercial. Bom, o que fazer? Aqueles que plantam trigo, depois processam o trigo e sobra um pedacinho daquela produção ali. Aquilo pertence àquele proprietário que pode então deixar ali e já que entrou no patrimônio dele, ele faz o que ele quiser, ou pelo contrário. Aquele resto, como ele é passível, tecnicamente aferível, de se transformar em insumo produtivo para outras coisas, o Estado pode chegar ali e falar, escuta, tem gente querendo comprar isso aqui, e você então vai ser obrigado a vender isso, porque com isso nós vamos melhorar a produtividade do país como um todo. O Victor Nunes Leal olha e fala, se fosse pensar como a propriedade como um direito absoluto, eu diria, o proprietário desses restos de moinho de trigo faz o que ele bem quiser com esses restos de moinho de trigo. Só que o proprietário desses restos de moinho de trigo não está no mundo sozinho. Ele está no mundo no qual tem mais concorrentes, tem mais consumidores. Nós temos uma balança comercial. Este proprietário de moinho de trigo, ele é um cidadão, a empresa dele é politicamente organizada para prestar serviços à nação como um todo, porque a nação como um todo tem como seu dever a superação do subdesenvolvimento. Portanto, neste caso, o direito de propriedade, é isso que vai nos dizer Victor Nunes Leal, ele não é o direito de propriedade românico, ele é um direito de propriedade refuncionalizado a uma sociedade democrática. Aquilo que Jorge Ripé dizia, os aspectos democráticos do direito civil contemporâneo, que hoje em dia nós chamamos isso, professor André, se me permite te chamar para essa trincheira, de direito econômico, certo? Bom, esse é o ministro Victor Nunes Leal, artista do impossível. Tem outras coisas aqui. Ele, por exemplo, no caso João Goulart, o Supremo Tribunal Federal tem que se decidir se o presidente João Goulart vai ser julgado por uma junta militar ou se vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Victor Nunes Leal e outros vencidos, Evandro Lins e Silva, aqui também vencido nesta matéria, fala, escuta, a Constituição diz algo. Eu sei que tem uma série de atos institucionais que dizem outras coisas. Inclusive devem estar me falando aqui no ouvido para eu transformar os atos institucionais em matéria constitucional. Mas, nesse caso aqui, eu sinto muito, a Constituição é explícita deste ponto de vista e, portanto, o órgão competente para fazer o julgamento do presidente João Goulart só pode ser o Supremo Tribunal Federal. Vencido na matéria, em breve vencido de fato, em breve aposentado compulsoriamente, e aí então se transformará de fato no artista do impossível. Victor Nunes Leal será advogado de Juscelino Kubitschek durante a ditadura militar. Contra o presidente Juscelino eram lançadas as diversas acusações que aqui, nessa pesquisa que foi levada a cabo por pesquisadores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da Universidade do Mackenzie, num determinado momento, aqui esses documentos hoje estão publicados, a Embaixada Americana no Brasil se reúne com os então recém-empossados, auto-empossados mandatários do poder. Marechal Castelo Branco, o seu secretário Viana, eles se reúnem e traçam aquele que é o plano aqui colocado pelo embaixador americano. 10 pontos de ataque a Juscelino Kubitschek a serem modulados na imprensa. O primeiro, isso é sugestão dos Estados Unidos para os governantes brasileiros. Primeiro, corrupção. Juscelino tem que ser considerado um corrupto. Aliás, essa é a nossa historiografia. Nós fomos educados, professor Alamiro, pelos professores de história que liam as revistas que eram publicadas durante a ditadura militar, que passaram a reproduzir exatamente esses 10 pontos que estão hoje aqui revelados, que advieram de uma reunião estratégica entre a Embaixada Americana e os militares brasileiros. Então eles dizem, nesta reunião, nós temos que fazer isto aparecer na imprensa, porque só falar que o Juscelino deve ser caçado é algo estrondoso no mundo inteiro, ainda mais uma pessoa como aquela. Se o Geisel nunca sorria, quando você, Dr. Tess, ia lá despachar, o Juscelino era o inverso. Ele era só sorrisos o tempo inteiro. Então imagina caçar uma figura dessas. Imagina caçar uma figura que quando de fato foi caçado recebeu convite para ter como asilo político a Espanha franquista,
O Franco falou, eu gostaria muito de ter o Juscelino aqui, porque ele é uma figura absolutamente espetacular. Então, de fato, não é algo fácil para o regime. Então, tem que ser preparado. Então, eles preparam 10 medidas para irem à imprensa para que aquilo seja amenizado, para que aquilo seja aceitável. A primeira é corrupção, a segunda é comunismo, a terceira é feijão podre na Pampulha, a quarta é uma série de acusações que ali os americanos fazem como eles sabem fazer quando tem que convencer o mundo de algo que, via de regra, aliás, não existe. A última e mais recente é as armas de destruição em massa no Iraque, que, aliás, nós passamos anos ouvindo que o Iraque era uma potência militar terrível, capaz de levar o mundo a uma explosão, que uma hora, então, vai acontecer algo terrível. E aí, então, quando os americanos entram lá no Iraque, junto com os ingleses, eles têm que, anos depois, emitir para o mundo uma fala. Não tinha nenhuma, zero. 10 vezes 0 menos 0 armas de destruição em massa no Iraque, certo? E aqui eles estão fazendo exatamente a mesma coisa, lançando a máquina de mentiras. Essa máquina de mentiras, ela vai ter um braço judicial ou jurídico armado, que são os inquéritos policial militares, os famosos IPMs. Os IPMs eram uma máquina de juntar papel falando aquilo que o acusador gostaria de falar, sem que ao acusado fosse permitida a defesa sobre aquilo, e a conclusão já estava dada. Qualquer semelhança, professora Lamira, aí você tira, eu não o farei agora. Mas os IPMs, então, eles viram uma máquina de acusar pessoas. E quem está acusado nos IPMs de corrupção, feijão podre, empréstimo inadequado, aumento do seu patrimônio, ponte da amizade com o Paraguai que foi maculada, apartamento na Vieira solto, lembra alguma coisa, Dr. Lins e Silva? Esse tipo de defesa que teve que ser feita contra aquilo que não se sabia do que se era acusado. O advogado, aquele que o patrocina, vai patrocinar a defesa do presidente Juscelino Kubitschek, Vitor Nunes Leal e toda a sua rede de estagiários, a sua rede de amigos. Então, naquele momento em que pairou uma sombra profunda sobre a sociabilidade brasileira, sobre aquilo que nós poderíamos vir a ser, ali estava, ao lado do técnico do time, ao lado daquele que colocou os artistas do impossível para jogar, aquele que trouxe para campo Lúcio Costa, abriu espaço para a Bossa Nova ser sinônimo de presidente, aquele que ficou com ouvido no radinho de pilha, torcendo para a seleção. Quando a sombra baixou para esse, ele teve ao lado um seu artista do impossível, e o Supremo Tribunal Federal, anos depois, e esse documento aqui está também, reconhece a inocência do presidente Juscelino Kubitschek de todas as acusações que os IPMs lhes faziam. Os IPMs, na verdade, eram um amontoado de papel para trazer mentira para quem defendia a democracia no país. Era isso que a ditadura militar fez com o nosso direito. Juntou mentira para acusar aqueles que lhes eram contrários. Com o presidente Juscelino, isso foi ao cúmulo de se colocar uma pessoa quase aos 70 anos para ficar de pé, depois sentado, depois de pé de novo, depois sentado de novo durante 12, 13, 14 horas, ao passo de, num desses depoimentos, ele perguntar ao coronel: não tem nenhuma cadeira com encosto atrás? Porque as minhas costas estão acabadas com isso que vocês estão me fazendo aqui. Eu já fui comandante em chefe das Forças Armadas. Você não me dá uma cadeira depois de eu depor por 14 horas que tem um encosto? Isso não se faz com o seu tio. Isso não se faz com o seu pai. Você vai fazer isso com aquele que foi comandante em chefe das Forças Armadas? Essa é a qualidade dos julgamentos dos IPMs. A defesa feita por Vitor Nunes Leal o colocava mais uma vez, além de ser um teórico que foi um artista do impossível, além de ser um magistrado que foi um artista do impossível, Vitor Nunes Leal era também um advogado que foi um artista do impossível. E com isso eu encerro, trazendo para nós a seguinte postulação para o futuro, como foi colocado aqui por todos os nossos colegas. O que nós, hoje aqui no Largo de São Francisco, e todos os que estão nos assistindo pela internet, todos os que vieram nos honrar com a sua presença, o que nós podemos fazer pelo nosso país, para que nós sejamos os artistas do impossível, para que o país tenha os mesmos sorrisos e as mesmas vitórias que nós tivemos lá atrás. Como é que a gente vai poder ser o Lúcio Costa da nossa vida? Como é que a gente vai poder ser o Pelé da nossa vida, o João Gilberto da nossa vida, o Juscelino Kubitschek da nossa vida? O estudo, a volta aos ensinamentos práticos e teóricos desses ministros são uma ponte vinda desse passado para esse futuro que nós queremos construir e que, aliás,
se a gente investigar um pouquinho aqui, talvez esteja bem próximo desse presente. Basta que a gente tenha olhos de ver, basta que a gente os pegue com a mão. Por isso, o meu grande agradecimento a todos vocês aqui nessa data de hoje. Olhar para esse passado é trazer esse futuro um pouquinho mais perto do nosso presente. Muito obrigado, professor André. Com isso eu encerro a minha participação. Obrigado pela atenção. Bom, agradeço também ao professor Alessandro por nos ter conduzido a esse tão agradável passeio, né, por uma história recente e fantástica, né, de um país com representantes à altura das suas postulações, né, e do seu futuro. Eu queria também lembrar a respeito do ministro Victor Nunes Leal, isso que já foi colocado pelo professor Alessandro, claro, mas registrar também aqui a minha mesma percepção, né, dessa obra fantástica sobre coronelismo, que inaugura toda uma outra área, né, toda uma outra disciplina de discussões no Brasil, a partir de dados que ele utiliza no seu trabalho, que colhe do IBGE, colhe de outras pesquisas às quais ele conseguiu ter acesso, enfim, de dados divulgados em periódicos. Quer dizer, uma obra realmente revolucionária, não é? E que nós ainda no âmbito do direito ainda temos até um certo preconceito até hoje, né? Quer dizer, uma obra que já naquele momento trazia todas essas novidades. E que com essa obra, como sabemos, ele acabou ganhando a cátedra, né, na Faculdade de Filosofia, né, da Universidade do Brasil, a cátedra de Ciência Política, né? E foi uma banca dura, não é? Foi uma banca dura. Aliás, o próprio é o Venâncio, né? O Alberto Venâncio, que lembra isso no prefácio anterior ao do Murilo. Não é? Ele lembra como é que foi a discussão, não é, da tese de Victor Nunes Leal. Enfim, a arguição de Bilac Pinto havia sido muito dura, não é? E sobretudo a de Pedro Calmon. Porque Pedro Calmon, num determinado momento, me permita então fazer essa lembrança dessa passagem que o Alberto Venâncio Filho coloca, Pedro Calmon, então, num determinado momento da arguição, no melhor estilo Coimbrão, não é? Diz a Victor Nunes Leal: bom, ninguém pode ficar sem saber completamente, sem ter nenhuma noção do que é coronelismo, sem ler a sua obra. Quer dizer, para realmente não saber nada, é preciso ler a sua tese, né? E Victor Nunes Leal então responde: realmente, ninguém pode ficar sem realmente não saber nada da minha tese sem ouvir a sua arguição. Né? Quer dizer, ouvindo a sua arguição é possível não ter nenhuma ideia mesmo da minha tese. Quer dizer, são passagens também muito pitorescas e curiosas, né, que vão revelando um pouquinho, às vezes, do próprio caráter, da própria personalidade dessas grandes figuras, né? Victor Nunes Leal participa, então, da articulação da defesa, da Liga de Defesa da Legalidade, né, na década de 50, com Hermes Lima, né? Enfim, vai ter toda essa trajetória importante, também ao lado de Evandro Lins e Silva, que também revela exatamente aquele momento histórico, não é, de participação de todos esses grandes nomes da nossa história, não é? E aqui eu lembraria, só para concluir também, não é, que nessa sua obra, agora falando do Evandro Lins e Silva, essa sua obra de defesa, né, dos acusados políticos e todos os perseguidos, como já foi lembrado pelo Dr. Técio Lins e Silva, desde o tribunal, não é, criado a partir de 1937, que era um tribunal de exceção, né, Tribunal de Segurança Nacional, TSN, e depois, posteriormente, com a ditadura, né, teve a oportunidade de defender realmente grandes nomes também, não é, da nossa história. E eu defendeu o Caio Prado Júnior. Eu, recentemente, lendo a biografia que foi lançada pelo Luiz Bezerra, pelo Luiz Bernardo,
sobre o Caio Prado Júnior, não é? Lá ele comenta exatamente, tem uma passagem que ele lembra que o Caio Prado Júnior era muito amigo de quem? De Hermes Lima, né? Quer dizer, e por ele, inclusive, pelas suas mãos, foi conduzido a questão partidária, a vida partidária. Isso tudo demonstra um pouco, acho, aquilo que o professor Alessandro estava nos tentando repassar, né? Quer dizer, são esses artífices todos juntos, é um momento histórico realmente único, talvez, da nossa vida nacional, em que grandes nomes contribuíram com uma reflexão extremamente profunda, que foi, não é, digamos, as raízes do nosso país, em diversas áreas. Portanto, nós não estamos discutindo autores que ficaram restritos a uma discussão tecnicista, vamos colocar assim, ou a uma discussão apenas jurídica, muito pelo contrário, né, transcenderam os limites que muitas vezes nós nos impomos ainda hoje sobre o que é o direito e sobre aonde nós deveríamos pôr a nossa mão e sobre os lugares nos quais nós não deveríamos nos meter. E eu acho que isso que serve para nós como uma reflexão. Acho que fica aqui dessa mesa e desses trabalhos dessa manhã, né, professor Alessandro, se me permite, justamente esta provocação, né? Quer dizer, esses assuntos todos são muito oportunos hoje, né? Gostaria até de estar errado, mas de qualquer maneira eu acho que são assuntos que estão na nossa ordem do dia. Fica então, acho que, na minha visão, não é, o registro da atualidade dessas homenagens e deste evento. E aí, com isso, eu presto também a minha pequena homenagem aos seus organizadores e faço isso na pessoa do professor Alessandro Ottaviani. Por fim, então, convite para retornar às 20 horas, né, professor Alessandro, aí para ouvirmos experiências com o professor Fábio Conder Comparato, né, enfim, o ministro Almino Afonso, né, e o ministro Sepúlveda Pertence, sob a presidência do professor José Maria Andrade, que estará então também aqui. Infelizmente eu já antecipo que eu não poderia estar aqui porque eu vou para Brasília, né? Curiosamente tenho que ir a Brasília. Bom, com isso então eu encerro. Não sei se o professor Alessandro gostaria de falar. Bom, então com isso eu encerro, agradeço a presença de todos e até mais tarde, enfim, até o próximo painel. Obrigado.